Você já parou para pensar por que Deus, ao enviar o dilúvio sobre a terra, não simplesmente destruiu tudo de uma vez? Se a humanidade estava mergulhada em violência, pecado e corrupção, por que ele não apagou tudo e recomeçou do zero? Essa pergunta nos leva a refletir sobre a essência do caráter de Deus e sobre os propósitos maiores que ele tinha desde o princípio. A história do dilúvio, narrada nos capítulos 6 a 9 do livro de Gênesis, é muito mais do que um relato de destruição em massa. É, na verdade, uma revelação profunda do equilíbrio perfeito entre a justiça e a misericórdia divina, e um prenúncio da obra de redenção que se cumpriria mais tarde em Cristo. A Bíblia descreve que a maldade do homem havia se multiplicado a ponto de a terra estar cheia de violência. As intenções e pensamentos humanos eram constantemente maus. É como se todo o projeto original da criação tivesse sido manchado pela perversidade e os homens tivessem esquecido completamente do Criador. Em meio a esse cenário sombrio, o texto sagrado afirma que Deus se arrependeu de ter criado o homem, porque viu que a corrupção havia atingido proporções inimagináveis. Aos olhos humanos, parecia que não havia saída. A lógica mais simples talvez fosse encerrar de uma vez a história da humanidade. Mas Deus não age como nós agiríamos. Ao invés de exterminar totalmente a raça humana, Ele escolhe preservar a vida através de um homem, Noé. A Bíblia diz que Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Ele não era perfeito, mas era um homem justo em sua geração. Alguém que se esforçava para andar com Deus em um mundo que havia se afastado dele. E é justamente aqui que encontramos a primeira resposta à nossa pergunta. Deus não destruiu o mundo no dilúvio, porque sempre existe um remanescente fiel. Sempre existe alguém disposto a ouvir sua voz, a obedecer seus mandamentos, a ser canal de esperança em meio ao caos. Para Deus, bastava um homem comprometido com a verdade para que a história não terminasse em tragédia absoluta. Mas há ainda outra dimensão. A justiça de Deus não poderia ignorar a corrupção do mundo. O dilúvio foi um julgamento real, severo e necessário. Se o mal permanecesse sem consequência, o universo criado por Deus se tornaria um lugar onde a iniquidade impera sem limites. O dilúvio mostrou que Deus leva o pecado a sério. Cada gota de água que caiu sobre a terra foi uma declaração de que a santidade divina não tolera a corrupção humana. Porém, ao mesmo tempo em que a justiça foi manifesta, a misericórdia também brilhou. Enquanto muitos pereceram, uma porta de salvação foi aberta, a Arca. Construída sob a orientação divina, a Arca foi não apenas um meio físico de sobrevivência, mas também um símbolo espiritual. Ela representava a graça de Deus que se manifesta em meio ao juízo. O fato de Noé e sua família serem preservados mostra que a misericórdia divina nunca é totalmente retirada. Até no momento em que a terra era purificada pelas águas, Deus estava apontando para algo maior, a possibilidade de recomeço. Isso nos leva a entender que o dilúvio não foi um fim, mas um reinício. Não foi destruição completa, mas renovação. Outra razão pela qual Deus não destruiu totalmente o mundo está ligada ao seu compromisso com a própria criação. Em Gênesis, vemos que após o dilúvio, Deus estabelece uma aliança com Noé. Ele promete nunca mais destruir a terra com águas e coloca o arco-íris como sinal visível desse pacto. Esse detalhe é profundo, porque mostra que Deus não estava interessado apenas em apagar o erro humano, mas em restaurar o relacionamento com a humanidade. A aliança é a linguagem de Deus para expressar seu desejo de caminhar junto com o homem, apesar do pecado. É como se ele dissesse: eu sei das falhas humanas, mas ainda assim quero continuar a história com vocês. A paciência de Deus também se revela claramente nesse episódio. Estudiosos afirmam que Noé demorou cerca de 100 anos para construir a Arca.
Durante todo esse tempo, o mundo teve oportunidade de se arrepender. Imagine a cena. Dia após dia, Noé construindo uma gigantesca embarcação em terra firme, enquanto as pessoas zombavam, criticavam e ignoravam. A arca em si mesma era uma pregação silenciosa, um convite ao arrependimento. Deus não mandou o dilúvio de imediato. Ele esperou, deu espaço, estendeu a oportunidade. A paciência divina foi tão grande que só após longas décadas, quando ninguém mais se voltou a ele, as águas finalmente caíram. Isso revela que, para Deus, a destruição nunca é a primeira opção. O seu desejo é sempre a salvação. Mas há uma razão ainda mais profunda para que o mundo não tenha sido completamente destruído: o plano de redenção. Desde o Éden, quando o homem caiu, Deus já havia prometido que da descendência da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Essa promessa precisava ser cumprida. Para isso, a linhagem humana deveria ser preservada. Se o mundo fosse destruído por completo, a esperança do Messias jamais se realizaria. Por isso, Deus preserva Noé, que se torna um novo início da humanidade, para que através dele a promessa de salvação continuasse em andamento. Séculos depois, de sua descendência viria Abraão, o patriarca escolhido para ser o pai de uma grande nação. Dessa nação surgiria Israel, e de Israel viria o Messias, Jesus Cristo, o Filho de Deus. O dilúvio, portanto, não foi apenas uma resposta ao pecado humano, mas também parte de um plano maior. Deus estava preparando o caminho para que no futuro a verdadeira arca de salvação fosse revelada. Assim como Noé entrou na arca e foi salvo das águas, todos que entram em Cristo são salvos do juízo eterno. Isso nos mostra que o dilúvio é mais do que uma história antiga. Ele é uma sombra do Evangelho. A arca aponta para Jesus, as águas do dilúvio apontam para o juízo final, e a preservação da humanidade aponta para o amor incansável de Deus, que nunca desistiu de nós. Por isso, Deus não destruiu tudo, porque sua palavra não pode falhar, e seu plano de redenção precisava ser cumprido. Existe também um aspecto espiritual e prático para nós hoje. A história do dilúvio nos lembra que a paciência de Deus não é infinita em termos de julgamento. Assim como no tempo de Noé, o mundo de hoje também vive mergulhado em violência, corrupção e afastamento de Deus. Muitos zombam da fé, ignoram os avisos, vivem como se o Criador não existisse. Mas assim como no passado, Deus tem dado tempo para o arrependimento. O Novo Testamento afirma que o Senhor não retarda sua promessa, mas é paciente, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Contudo, a paciência divina também tem um limite. Haverá um dia em que o juízo será definitivo. O dilúvio foi um aviso para toda a humanidade. Deus é justo e não deixará o mal impune, mas também foi um sinal da sua misericórdia. Ele sempre oferece um caminho de salvação. Naquele tempo, foi a arca. Hoje é Cristo. Quem entra nele encontra refúgio. Quem nele confia está seguro, não das águas de um dilúvio, mas da condenação eterna. Ao refletirmos sobre por que Deus não destruiu o mundo no dilúvio, vemos que a resposta está no coração do próprio Criador. Ele não destruiu porque havia graça a ser revelada. Não destruiu porque havia promessas a serem cumpridas. Não destruiu porque, mesmo diante da maldade humana, ele continua acreditando na possibilidade de restauração. Ele não destruiu porque já via, lá na frente, a cruz de Cristo, onde a justiça e a misericórdia se encontrariam de forma perfeita. Portanto, a história do dilúvio não deve ser lida apenas como um relato de julgamento, mas como uma mensagem de esperança. Ela nos ensina que Deus sempre dá uma nova chance. Nos mostra que, mesmo quando tudo parece perdido, Ele ainda preserva a vida,
ainda guarda um remanescente, ainda abre uma porta de salvação. E essa porta hoje está diante de nós. O mesmo Deus que não destruiu totalmente o mundo no dilúvio é o Deus que oferece, em Cristo, um novo começo para cada pessoa. Ele nos chama para entrar na arca espiritual que é Jesus, para sermos preservados não apenas de um juízo terreno, mas do juízo eterno. Se Deus tivesse destruído tudo, nós não estaríamos aqui hoje. Mas Ele decidiu preservar, Ele decidiu esperar, Ele decidiu amar até o fim. E é por isso que ainda temos tempo de ouvir, de crer e de escolher o caminho da vida.